em um lugar que o tempo parece ter esquecido. Entre ruelas de pedra e casas com janelas sempre fechadas, vivia uma menina chamada Elara. Ela não tinha pais, nem avós, nem um lar que pudesse chamar de seu. Vivia num orfanato antigo, um edifício cinzento onde o silêncio pesava mais do que as paredes. Os dias de Elara eram longos e vazios, tecidos com a linha invisível da solidão. Ela observava as outras crianças brincando, mas era como se uma barreira de vidro a separasse do mundo. Seu único consolo era caminhar pelas ruas desertas da vila ao entardecer, quando as sombras se alongavam e as memórias pareciam sussurrar nos cantos. Havia uma lenda antiga na vila, uma história que os mais velhos contavam em voz baixa, quase com medo. Falava de um túnel abandonado na encosta da colina, um lugar proibido. Diziam que quem entrava lá nunca mais voltava o mesmo. Não falavam de monstros ou fantasmas, mas de algo muito mais profundo. Diziam que o túnel guardava os ecos de todas as tristezas, de todas as escolhas erradas e de todos os corações partidos daquela terra. Era o lugar onde as dores do passado iam para descansar. Para Elara, que carregava um vazio tão grande no peito, aquela lenda não era assustadora, era um convite. Talvez lá, naquele lugar de tristezas, ela finalmente encontrasse um lugar ao qual pertencia. Numa tarde fria de outono, quando o céu pintava o mundo com tons de melancolia, Elara decidiu. Seus pés pequenos a levaram para fora da vila, subindo a colina coberta de folhas secas. A entrada do túnel era uma boca escura e silenciosa na rocha, coberta por eras antigas. Um ar frio e úmido escapava de dentro, cheirando a terra molhada e a tempo parado. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater devagar, mais firme. Era o medo misturado com uma estranha sensação de paz. Sem olhar para trás, ela deu o primeiro passo para dentro da escuridão. Lá dentro, o mundo desapareceu. O som do vento foi substituído por um silêncio profundo, quebrado apenas pelo eco de seus próprios passos e pelo gotejar lento da água. A escuridão não era total. Uma luz fraca e azulada emanava das paredes rochosas, como se a própria pedra guardasse uma luz interior. O frio a abraçou, mas não era um frio que machucava, era um frio que acalmava, que pedia silêncio. Enquanto caminhava, memórias que não eram suas começaram a surgir em sua mente. Imagens de despedidas em estações de trem, de cartas nunca enviadas, de promessas quebradas pelo tempo. Ela sentia a dor de centenas de pessoas, de gerações inteiras, mas não era esmagador. Era como se ela estivesse lendo um livro muito antigo e sagrado. Mais fundo no túnel, ela encontrou algo extraordinário. A luz azulada se intensificou e revelou que as paredes não eram de rocha comum. Eram feitas de incontáveis pedras cristalinas, de todos os tamanhos e formas. Cada cristal pulsava com uma luz suave e individual. Intuitivamente, Elara soube o que eram. Cada cristal era uma lágrima, uma dor, uma perda que alguém um dia sentiu e deixou ali. Havia cristais pequenos e brilhantes, como a tristeza de uma criança que perdeu um brinquedo. Havia outros, grandes e opacos, pesados com a dor de um amor perdido para sempre. Eram as dores acumuladas do mundo, transformadas não em pó, mas em luz. Elara se aproximou e tocou um dos cristais. Era frio, mas vibrava com uma energia suave. Ao tocá-lo, ela sentiu uma onda de compreensão. Não era pena, não era tristeza, era empatia. Ela entendeu que a dor, por mais solitária que pareça, é uma experiência que nos conecta a todos. O sentimento de abandono que ela carregava, a sensação de não pertencer, tudo aquilo já tinha sido sentido por milhares de outras almas antes dela. Naquele túnel, sua dor não era um fardo, mas um elo com todos aqueles que um dia sofreram
em silêncio. Ela não estava mais sozinha. Ela era parte de uma longa e silenciosa história de resistência. Ela passou horas ali, talvez dias. O tempo não importava. Caminhou entre os cristais, tocando-os, ouvindo suas histórias silenciosas. Viu as escolhas que levaram aquelas dores, os caminhos não percorridos, os e si que assombram a vida. E percebeu uma verdade profunda. A dor não precisa ser um fim. Ali, naquele túnel, a dor era transformada em beleza, em sabedoria, em luz. As lágrimas do passado iluminavam o caminho do presente. A resistência silenciosa de cada pessoa que enfrentou sua tristeza havia criado aquele lugar sagrado. A sabedoria não nascia da felicidade, mas da coragem de atravessar a escuridão. Quando finalmente decidiu voltar, Elara não era mais a mesma. A menina que entrou no túnel era vazia e perdida. A que saiu trazia dentro de si a luz de 1000 histórias. Seus olhos, antes opacos de solidão, agora tinham um brilho profundo, o brilho de quem entende o peso e a beleza da vida. Ela não sorria mais, nem menos. Seu rosto tinha uma serenidade que só a sabedoria pode dar. Ao voltar para a vila, as pessoas notaram a mudança, não sabiam explicar. Mas aquela menina órfã agora parecia carregar uma força tranquila, uma presença que acalmava. Ela não precisava mais das brincadeiras barulhentas para se sentir parte do mundo. Ela tinha encontrado seu lugar na grande tapeçaria da existência humana, tecida com fios de alegria e também de dor. Ela nunca mais se sentiu abandonada, porque entendeu que carregava dentro de si a força de todos aqueles que vieram antes dela. O túnel não era um lugar de fim, mas de recomeço. Um lugar que ensinava que nossas feridas, quando acolhidas, podem se tornar nossas maiores fontes de luz. A história de Elara se tornou uma nova lenda na vila, não de medo, mas de esperança. A lenda da menina que entrou no túnel das tristezas e voltou inteira. E você, que ouve essa história agora, talvez de um lugar distante, pense por um momento. Qual foi o túnel que você precisou atravessar na sua vida? Aquela dor, aquela perda que parecia o fim de tudo. O que ela transformou em você. Compartilhe essa história com alguém que precisa saber que até a escuridão mais profunda pode guardar uma luz inesperada. E me conte nos comentários, se sentir no coração, qual foi a sabedoria que a sua dor te ensinou. Obrigado por ouvir.